Olá de novo. Nesse segundo vídeo, a terceira semana, vamos falar sobre como incluir gráficos e fazer figuras no lápis, tá? E, na verdade, não é muito complicado. Praticamente, a gente só tem que conhecer um entorno e um comando, tá? O comando para colocar gráficos, esse comando aqui, como seu nome indica, chama include graphic. Graphics com CS no final, assim. Ele recebe algumas opções, das quais eu vou falar já já, e o nome do arquivo com a figura. Para isso, tem duas coisas que eu preciso fazer. Primeiro, o LaTeX não vem com esse comando. Eu preciso carregar um pacote que tem esse comando, esse pacote é o pacote graphics, terminado assim em X no final. Tá? Na verdade, tem um motivo para isso. Originalmente, tem um pacote graphics terminado em S, e esse aqui é uma extensão com mais funcionalidades, então o nome virou para graphics com X no final. Tá? E eu preciso, logicamente, ter a minha figura. Então, primeiro que tudo, para a gente colocar figuras, temos, veja aqui a linha 4, incluir o pacote Graphics. Graphics, que sei lá como pronuncia, mas é com X no final. Veja que é com PH, que está em inglês, e X no final. A segunda coisa é que eu preciso ter a figura que eu quero incluir. Tá? Então, para isso, eu preciso ter aqui a figura. Eu tenho uma figura que eu chamei de funções, vamos ver ela. Eu fiz ela no GeoGebra só para usar de exemplo aqui. Como que eu coloco uma figura aqui em meu projeto? Simplesmente aqui no botão Upload. E aqui eu busco a minha figura, tá? Por exemplo, do computador. E aí, no caso aqui, funções. E eu coloco lá com Open. Não vou colocar porque... e aí eu coloquei ela. Certo? Voltando aqui. Já tenho minha figura. Vou fechar. Chama funções.png. Já inclui o pacote Graphics, terminado em X. Então agora eu posso simplesmente usar o comando include graphics, opções e o nome do arquivo funções.png. Tá? Essa opção aqui, o que eu estou dizendo é que a altura dessa figura é 2 polegadas. Se a altura da figura aqui tem 2 polegadas. E é assim que funciona, bem simples. Ou seja, eu posso colocar um gráfico onde eu quiser, mesmo no meio de uma sentença, no lugar que eu quiser. Depois a gente vai ver mais como posicionar os gráficos. Mas vamos ver quais são essas opções aqui que eu posso colocar primeiro para a minha figura. Tá? Na verdade, tem várias outras opções, mas eu vou colocar aqui só as mais comuns. A que a gente já colocou aqui, que é a altura. Tá? Então, ela é da forma altura, que é height, em inglês, height igual a uma medida. No caso, a medida ali foi 2 polegadas. Tá? E significa que a altura tem 2 polegadas. Tem outras unidades de medida e já já eu vou falar de todas elas. Mas outras opções são a largura, width, tá? Então é igual. Width igual. E eu vou dar uma unidade de medida que é qual a largura da minha figura. O problema de eu dar essas duas unidades ao mesmo tempo é que eu posso distorcer minha figura, mudar a razão de aspecto delas. Então, para isso, eu posso usar essa opção que não leva a ser nada igual, porque ela não acompanha nenhum número, que é Keep Aspect Ratio, que significa que mantém a razão de aspecto entre a altura e a largura da figura. Só um comentário: em geral, não é necessário fazer isso, porque a... em geral não é necessário, porque se eu colocar como aqui apenas a altura ou apenas a largura, ela vai manter a razão de aspecto. Agora, se eu colocar as duas, eu posso distorcer essa razão. Outra forma de eu fazer isso é colocar uma escala. Eu digo scale igual a um número 1, a figura fica exatamente do mesmo tamanho que ela já tem. Se eu colocar um número maior que 1, por exemplo, 2, botei o dobro a largura, o dobro da altura. Se eu colocar 0,5, botei a metade da largura, a metade da altura. Então, funciona assim. Scale igual a um número. Maior que 1 aumenta o tamanho da figura, menor que 1
ou entre 0 e 1, diminui o tamanho da figura. Outra, outra opção que eu praticamente nunca usei, só usei como exemplo aqui mesmo, é ângulo, que diz um ângulo, então um ângulo em graus que eu vou girar é, a figura. A figura fica girada, sendo ângulo. Dessas figuras aqui, a que eu mais uso, aliás, desculpem, dessas opções, eu quase sempre mais uso essa aqui, a largura. E às vezes também uso a altura. Ocasionalmente a escala, mas em geral, essas duas últimas quase nunca uso, quase sempre as duas do meio, e só uma delas. Para eu manter a razão de aspecto, ou só uso a largura, ou só uso a altura, mas em geral não uso as duas ao mesmo tempo nunca, justamente para não distorcer a figura. Bom, vocês viram que a escala leva um número, é um número fator de escala pelo qual eu vou multiplicar. O ângulo, como já eu sei que é um ângulo, ela também leva um número. Eu sei que esse número já é em degraus, desculpe, em graus, mas a largura, a altura, ela é uma medida, uma unidade de medida. Então, que unidade de medida eu posso colocar ali? Já eu vi que eu posso colocar IN ou IN para polegada. Lembra que polegada em inglês se escreve inch. Então, IN significa polegada. Mas tem outras medidas que eu posso usar aqui. Então, por exemplo, a PT, que é a medida padrão do látex, se eu esquecer de colocar unidade de medida, ele vai dar uma mensagem de erro. De erro não, vai dar um alerta e vai colocar PT como medida ali. Tá? PT significa ponto, tá? E é aproximadamente um ponto, tem aproximadamente 0,35 milímetros. Tá? Além disso, usa milímetro, centímetro, polegada, como vocês já viram. Então, essas quatro unidades de medidas são bem conhecidas. Eu, pessoalmente, a maior parte do tempo uso milímetros, mas ocasionalmente posso usar algumas dessas outras quatro aqui. Duas medidas que eu não uso normalmente, mas já vi que algumas pessoas usam, é X e N. Um X é a altura da letra X, enquanto um N é a largura da letra M. Só que isso depende da fonte que eu estou usando. Se eu mudar a fonte, os tamanhos das letras mudam e aí muda. Então, quando eu quero fazer alguma coisa que depende do texto que eu tenho, por exemplo, é comum as pessoas usarem essas unidades de medida aí, que são específicas do látex. Tá? E além disso, tem essas quatro unidades de medida aqui, e as duas primeiras me dão a largura e a altura do papel. Tá? Por exemplo, se eu estou dizendo que meu papel é A4, esse paper width, que é a largura do papel, ele vai ser 210 milímetros, enquanto o paper height, que a altura vai ser 297 milímetros. Se for outro que não é A4, vai ser números diferentes. E já esse text width e text height, ele vai me dar a largura não do papel, mas do texto. Aqui, né? Onde está toda a largura do texto, a parte que vai escrita. Da mesma forma, vai me dar a altura do texto, a parte que está escrita apenas. Tá? Então, essas são as unidades de medida que a gente vai usar. Além do milímetro, que é a que mais eu uso dessas de acima, esse text width e text height, essas duas últimas, largura e altura do texto, eu uso bastante também, que me ajuda a colocar as coisas em perspectiva. E se mudar alguma coisa, isso muda junto, então vale a pena usar. Tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui duas figuras que, no caso, eu usei a mesma, porque é a única figura que eu coloquei no texto para exemplificar. Mas é claro que, normalmente, você vai usar com duas figuras diferentes. E aqui o seu comando include graphics, funções, que é o nome do arquivo. Lembra que o arquivo é funções.png. E vocês viram que não preciso, eu posso, mas não preciso colocar a extensão. Basta só colocar o nome, que ele vai procurar pelas gráficos que tem esse nome, funções.png, funções.jpg, etc. E vejam que eu dei como largura a metade, ou seja, 0,5 da largura do texto. Tá? E tudo bem, funcionou. Um probleminha aqui é que ele se passou, porque quando eu começo a escrever uma sentença no LaTeX, ele faz um recuo, um parágrafo, desculpa. Quando eu começo um parágrafo, ele faz um recuo e depois dá um pedaço, um pequeno espaço entre as duas figuras que eu coloquei e terminou que a largura do texto aqui foi
é, extrapolada. Se a gente ver aqui no documento, deixa eu buscar onde eu coloquei isso. Aqui, ó, aparece um sinal amarelo de alerta, né? Que está dizendo que eu ultrapassei. A palavra overfull significa você ultrapassou. E aqui está dizendo que é muito largo. Então, ultrapassei a largura do texto. Uma forma de eu resolver isso foi o que eu fiz aqui. Em lugar de usar meia largura do texto para cada um, eu usei 0,45 da largura do texto para cada um. E não sei se você reparou aqui na linha 90, que tem um comando hfill. Bom, fill em inglês significa preencher. E H vem de horizontal. Então, esse comando hfill significa preencha todo o espaço horizontal que você tiver disponível. Você empurra tudo que vem detrás de mim para a direita, para o bordo da linha. Com isso, eu consigo o maior espaço possível aqui entre as duas. Então, esse hfill significa preencha para a direita. Tem uma versão vfill, que significa preencha na vertical, ou seja, empurra tudo que vem depois de mim para baixo na vertical. Tá bom? Então é assim que eu coloquei as duas figuras, uma do lado da outra aqui, mas não usei a metade da página, usei 0,45 da largura do texto, para eu poder colocar ela bem dentro do limite do texto. Certo? Bom, bem, agora vamos ver esse exemplo aqui. Aqui eu fiz um exemplo só para mostrar para vocês a figura com escala pequena, que eu dei escala de 0,1 e ângulo de 15 graus. Então ela rotacionou 15 graus no sentido anti-horário e foi escalada para 10% do tamanho da figura original. Notem também que ela ficou dentro da sentença. Tá? Até agora eu não falei que a figura vai ficar no meio do texto como uma figura bonitinha, não. Normalmente ela fica onde a gente colocar. O texto que está antes e depois, ela coloca antes e depois mesmo, como a gente colocou aqui. Tá? Para eu fazer outras coisas, como colocar a figura centralizada e tal, por exemplo, como essa aqui, que tem o pé de figura e tudo mais, eu uso o entorno figure. Certo? Então, se eu começar a digitar Begin Figure no Overleaf, ele vai me preencher um esqueleto com tudo isso que está aqui. Todas essas 2, 4, 6 linhas. E veja que ela tem então entorno Figure, Begin Figure em Figure. Um comando Centering, que o que faz é colocar essa figura no centro da linha. Tá? Alinhada no centro. Se eu não colocar esse comando barra Centering aqui, ela vai vir cá para o canto. O Include Graphics, que a gente já tinha visto, e mais duas linhas. O Caption é a legenda da figura. Então, o que a gente quer colocar na legenda, a gente coloca no comando Caption. E etiqueta, o label, para eu poder fazer referência à figura depois. Tá? Vejam aqui que eu faço referência à figura 2 e à figura 1. Uma coisa muito importante aqui. Eu nunca posso colocar a etiqueta antes do caption. Somente quando eu colocar o comando caption é que vai começar a ter um número aquela figura. Então, se eu não colocar comando caption, não faz sentido colocar label ou etiqueta. E se eu colocar o comando caption, só depois dele que eu posso colocar a etiqueta. Senão, a etiqueta vai pegar um número errado. Vai pegar, por exemplo, o número... aqui, se eu colocar a etiqueta antes do caption, vai pegar o número da seção 2 em lugar de pegar a figura. Então, é importante seguir, se vamos usar o Overleaf, esse esqueleto, onde label sempre vai depois do caption. Tá? Eu posso colocar o caption mais para cima, mas o label só depois do caption, nunca antes. Vamos ver então como ficou essa figura lá. Vejam outra... Bom, deixa eu mostrar lá. Veja que aqui tem o entorno... subseção 2.1, opções do entorno figure, que a gente vai ver. Tá? E que essa figura ficou dentro desse subseção 2.1.
Porque se a gente vê aqui no texto, é a minha figura aqui, certo? E a subseção começa depois da figura. Então, como é possível que a figura apareça depois da subseção? Bom, isso é parte dos algoritmos de LaTeX. As figuras, não o caso do Include Graphics, que a gente usou aqui acima sozinho, mas o entorno figura é o que a gente chama de um entorno flutuante. Então ele tem que ficar todo junto com pé de figura, etc. E aí LaTeX calcula qual a melhor posição para localizar a figura. Às vezes, então a figura fica deslocada para o início da página seguinte, para o topo da página, para o final, etc. Mas o LaTeX determina a melhor forma de colocar a figura, a melhor posição possível para a figura. Tem como contornar isso em algumas ocasiões, mas é recomendável deixar que o LaTeX coloque a figura de onde ele achar melhor. É claro que nem sempre isso vai ser possível, a gente pode ajustar depois, mas em geral é isso que a gente faz, tá? Então, begin figure, figure. Vamos comentar esse centering aqui, só para vocês verem como muda a posição da figura. Então, está compilando, olha, está vendo? Ela veio para o canto da linha, né? Para o início não diria, início da sentença. Então, não é legal em geral. Quer dizer, não é legal, não. É legal, a menos que você tenha um motivo para isso, usar o comando centering sempre. Aí a figura fica centralizada. Tá bom? Outra coisa. O entorno figura, ele não é obrigado a conter uma figura dentro. O que o entorno figura faz é colocar a palavra figura 2 embaixo do que você colocou acima, a legenda, tá? E se você colocar uma etiqueta, então também coloca uma etiqueta, tá? Mas eu não sou obrigado a colocar figuras, tá? Por exemplo, eu fiz aqui essa figura 1, que é o modelo da figura de Overleaf. E o que eu coloquei no lugar do Include Graphics foi um entorno que chama Verbatim, que é o que está aqui, que é usado para digitar código, tá? Como, por exemplo, esse código que está aqui de LaTeX. Então, aqui, onde iria o Include Graphics, eu coloquei comandos LaTeX comum e ele, o que eu colocar aqui, ele vai colocar aqui. Por exemplo, se eu quiser colocar uma equação como figura, e eu digito equação aí, vai aparecer a figura 1 com a equação, tá? Não tem problema nenhum, tá? Então, o entorno figura não é especificamente para figuras, mas é comumente usado para colocar figuras, tá? Foi para isso que foi pensado, mas pode ser usado para outras coisas também. Deixa eu aumentar aqui de novo para a gente ver o posicionamento das figuras, tá? Então, esse comando figura, ele pode ter aqui opções. Esse comando não, desculpem. Esse entorno figura, ele pode ter aqui algumas opções, tá? Essas opções são uma letra ou uma combinação, tá? Pode ser combinações dessas 4 letras e o sinal de exclamação. O que isso faz? H de inglês here, aqui, significa bote a figura, se possível, aqui. T, bote no topo da página. B, bote no final da página, de bottom. E P em uma página nova. Mas, quando você coloca P em uma página nova, é uma página que vai conter só objetos flutuantes, como figuras, tabelas, etc. Não vai ter mais texto. Bom? E essa sinal de exclamação significa, quando possível, olha, eu quero que você significa forçar o látex, de alguma forma, a colocar nessa posição que eu estou dizendo. Se, por exemplo, P, exclamação é, de preferência, colocar no topo da página. Tá certo? Essa é a ideia. Normalmente eu tento não usar nunca essas opções aqui do comando do figure, mas às vezes eu uso o H se eu achar que eu quero mesmo naquele lugar. Por exemplo, aqui eu usei o H
para forçar o látex a colocar bem aqui a figura e não colocar fora do lugar, porque aqui, na verdade, eu coloquei como figura, mas seria importante que fosse mais um texto com a figura. Então, eu forcei aqui. O entorno figure com um asterisco, o que é que ele faz? Ele permite a gente, ele é igual, funciona tudo igualzinho que esse entorno figura aqui, tá? Só que imagine que a gente está trabalhando com duas ou mais colunas no nosso texto, tem uma figura grande. Aí a figura vai ficar imprensada, vai ficar errada. Então a gente, para colocar a figura usando toda a largura da página, pode usar o entorno figure com um asterisco. Aí tem que colocar asterisco tanto aqui no begin quanto aqui no end. Vamos ver um exemplo. Para ver esse exemplo, vamos colocar aqui a classe, a opção do column. Tá? Então, se eu estou dizendo que minha classe tem duas colunas, e eu compilo, vamos ver como isso fica. Tá? Então, eu coloquei a opção duas colunas, e agora ele fez tudo em duas colunas. Tá? Só que, claramente, agora os gráficos ficaram meio fora do lugar. Essa tabela aqui ficou grande demais, por exemplo. Tá, vamos continuar olhando. Vamos ver essa figura aqui. Ó, essa figura aqui era uma do lado da outra e ficou se passando para o outro lado, mas não era para ser assim, tá? Então, é claro que eu tenho que ajeitar várias coisas se eu quiser que esse documento realmente fique com duas colunas, mas eu vou só ajeitar essas duas figuras aqui, tá? Para botar elas uma do lado da outra. Tá? Vamos colocar ela aqui no text. Vamos pegar, por exemplo, essa aqui. Bom, então eu vou deixa eu comentar isso aqui. Na verdade, eu vou copiar tudo. Vamos copiar tudo. E vamos comentar tudo isso aqui. Que depois a gente volta ao que era. Vamos aqui. Begin figure. Um asterisco. E aqui. End. E não preciso mais disso, né? Ok, então aí eu tenho figura com asterisco. Vamos colocar assim aqui o H-fill ainda. Para preencher toda a linha. Tá? E só para dar um recuo aqui para que fique claro que essa é a figura. Se eu compilar tudo isso agora, a figura vai ficar ocupando. Essa aqui era outra, tá? Essa aqui é essa que está aqui. Mas aquela ficou. Ficou aqui. Também ocupando as duas linhas. Vamos colocar uma legenda nela. Só para. Vamos chamar assim. Esta figura ocupa as duas colunas. Tá? Só para ficar mais claro. Tá vendo? Então, essa figura está ocupando as duas colunas ao mesmo tempo. Enquanto isso, essa aqui ficou ruim, porque era aquela aqui que estava ocupando cada uma meia largura da página. Certo? Então, ficou uma acima da outra, não ficou bom. Então, quando eu tenho isso, documento a duas ou mais colunas, eu preciso usar o entorno figure com um asterisco. Tá? Essa é a única diferença entre os dois entornos. Então, é só para isso. Então, espero que vocês tenham entendido, que tenham aprendido a fazer figuras. Lembrando, o mais importante de todo é o comando include graphics.
tá bom? Nunca esqueçam de incluir o pacote Graphics, senão não vai compilar. E usem essas opções aqui para controlar a figura. Minha sugestão é usem, sempre que possível, usem apenas uma dessas duas aqui. Width, width ou height, tá? Ou largura e altura. Uma só delas, para não perder a razão de aspecto. A menos que você tenha um motivo específico para usar mais de uma. Então, isso é todo nesse vídeo. No próximo vídeo, vamos aprender a fazer tabelas no LaTeX. Bom estudo e até logo.